Bom dia, queridos amigos. Que alegria estarmos juntos nesta manhã, pedindo ao Deus, nosso Pai, que nos fortaleça, que nos encoraje, que traga para nós as alegrias que almejamos cada dia receber. Hoje vamos ler as instruções dos Espíritos. Dar-se-á aquele que tem, que é um item 13 do capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Aproximando-se dele, seus discípulos lhes disseram: Por que lhes fala por parábola? Respondendo, disse-lhe ele: É porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábola, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Nelas, os mistérios do reino dos céus, se cumpre a profecia de Isaías quando diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olharei com os vossos olhos e nada vereis. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servidos para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que se já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem lhe tirará. Marcos capítulo 4, versículo 24 e 25. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos, que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela, e porque o Senhor, em seu nome misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que nos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem, ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abre os vossos inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injustas palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco receberá. É o próprio Espírito que, por prodígio e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar. Se a falta de cuidado deixou fornecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aqueles que tudo se prepara, Deus, de criticar as suas doações, queixa-se do verdadeiro autor de suas misérias, si mesmo. E arrependido, o operoso, meta corajoso, mãos à obra. Arroteie o solo ingrato com esforço de sua vontade. Lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente que haja preparado, por boa dentre as más. Regue com seu amor e a sua caridade. E Deus,
O Deus de amor e de caridade dará àquele que já recebera. Verá então, coroados de êxito, os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai o boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. O Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Pai amantíssimo, Senhor de nossas vidas, eis-nos nesta manhã sublime de luz, a orarmos juntos a tantos corações, rogando em favor de cada um deles, Senhor, que o amparo, a esperança, a fé seja constante em sua existência. Jesus, como é bom reunir com tantos amigos, formando esse eixo sublime de vibração, para vos agradecer por tudo o que tem nos dado, pelos ensinamentos tão grandiosos que nos fortalecem e nos libertam. Assim, Jesus, rogando o amparo para cada lar, para cada família, para cada irmão, para cada família, para cada um de nós te pedimos, olhe por nós, Jesus, compadeça das nossas imperfeições, estimule-nos a acordar para ter um despertar mais feliz. Que a paz e a alegria seja constante motivação para o crescimento de nossa fé. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos aí lendo muito se pedirá aquele que muito recebeu. E nós temos aliás, nós estamos lendo, né? Falamos hoje, nessa manhã, foi dar-se-á aquele que tem. Então, nós gostaríamos de seguir o pensamento das instruções dos Espíritos, trazido por Mateus e Marcos, para que nesse item 13, trazido por Mateus, nós vamos refletir nas questões que os discípulos perguntaram a Jesus. Por que lhe falas por parábolas? Tem que ter uma razão, né, meus amigos? Tem que ter uma razão para que a gente possa compreender o porquê que Jesus trouxe a eles. E nós vamos ver que ele responde: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Jesus não fez escolhas, Jesus falou para todos nós. No entanto, nós precisamos compreender que o reino dos céus, ele está dentro de nós. E Jesus, ao trazer as parábolas do reino, ele direcionou especialmente no coração daqueles discípulos que deveriam receber para serem depois novos semeadores. E a resposta de Jesus é extremamente interessante que a gente reflita. É porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. E a nós? Será que já conhecemos qual é o reino dos céus em nós? Será que já compreendemos que o reino dos céus nada mais é do que a comunhão do nosso pensamento com as leis de Deus? Será que nós temos vivenciado esses ensinamentos de tal forma que nós vamos compreender a necessidade de amar o nosso próximo? Então, cada um precisa refletir o que você tem absorvido de todas as lições que o Evangelho nos traz. Porque, veja bem, dar-se-á aquele que tem.
Então, nós já temos um conhecimento e estamos recebendo da doutrina espírita um conhecimento que não é novo, mas que nos esclarece com grande profundidade. E aí ele continua, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e a ele ficará em abundância. Somos nós, amigos. Nós já tínhamos o conhecimento da lei dos profetas, de Moisés, de Jesus, e muitas vezes não compreendemos ou não compreendíamos o valor de tudo isso em nossa vida. Mas agora nos tem dado a mão cheias o conhecimento da doutrina espírita em muita abundância. E hoje Eurípides tem nos mostrado uma metodologia que nos auxilia a compreender que direção devo dar a todo esse conhecimento ao meu espírito. E aqui ele diz, porque eles vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. As pessoas que não têm esse princípio formado dentro de si, quando você fala de imortalidade, a grande maioria não acredita. Se você fala da reencarnação, muito menos. Então fica difícil entender essa parábola. Mas, no entanto, nós já compreendemos e por isso que ele diz para nós que por isso é que eles falam por parábolas, para que eles despertassem, para que eles ouvissem, não com o ouvido do corpo, mas com o ouvido do espírito. E aí ele vai mostrar que essas é para cumprir tudo aquilo que já era dito por Isaías. Ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olharei com os vossos olhos e nada vereis. Então é por isso que Kardec nos traz que dá àquele que já tem e tira ao que não tem. Ora, precisamos refletir nisso. Quanto mais eu recebo, mais eu tenho que dar. É óbvio isso. Então ele diz: meditai esses grandes ensinamentos que vos são por vezes afigurado paradoxais. Nós não temos mais que sentir nenhum conhecimento de doutrina de uma forma paradoxa, porque ela nos auxilia no entendimento. E aquele que recebeu é que o possui o sentido da palavra divina. Então, hoje, falar da imortalidade para nós foi Jesus que nos ensinou, e a doutrina espírita vem nos confirmar isso por meio dos próprios espíritos, dos próprios homens que desencarnam e voltam a dar a seus comunicados. E ele nos mostra que nós precisamos alimentar o nosso pensamento porque tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese figurada. Deus não retira de suas criaturas o bem que se haja dignitado a fazer-lhes. Por quê? Porque esse bem já passou a ser uma construção de cada um de nós. Então, homens cegos e surdos, abri os vossas inteligências, os vossos corações, vede pelo vosso espírito, não mais olhar com os olhos do corpo, mas buscar a essência de tudo isso que nós temos recebido. E ainda muitas vezes nós olhamos as formas e ficamos de uma tal forma que nós não conseguimos abstrair a essência das questões espíritas. Esses espíritas trazem grandes dificuldades, são dogmáticos ainda. Não é Deus que retira daquele que pouco receberá, é o próprio espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Quantas vezes eu recebo um ensinamento e aquilo cresce dentro de mim, porque eu tenho um processo de reflexão. E nós precisamos, então, observar o que Marcos narra, tende muito cuidado com o que eu fiz. Porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houver servido para medir aos outros, e ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e o que não tem, até que tem, lhe tirará. Então, nessa situação, nós vamos ver duas questões que para nós é extremamente importante quando
o Evangelho de Jesus vai nos mostrar a necessidade de nós estarmos muito atentos ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia. E aí nós vamos perceber que existe uma grande diferença entre aquilo que os homens fazem e nós sabemos aquilo que Jesus nos disse. Então, quantas vezes, né, nesses momentos difíceis, nós vamos ver que, nos momentos de sombra, a luz está presente. E nós nem sempre observamos. Quando Jesus, né, nos ensina essa questão de nós olharmos para os olhos, tirar a essência das questões, nós vamos ver que o mundo nos diz assim: acomoda-te como puderes. Aqueles que gostam disso vai acomodar. E se nós formos buscar na palavra do Cristo, ele diz: levanta-te e anda, movimenta, trabalhe, cresce. A caridade, para você ser feliz, ela pede movimento. Se for o mundo, ele diz assim: fazes o que desejas. Mas o Cristo disse: não peques mais. É preciso que a gente veja que a palavra do Cristo não é a palavra do homem, por isso que nós não temos ouvidos de ver e olhos ouvidos de ouvir e olhos de ver, e nós muitas vezes descuidamos disso. O mundo, né, a questão do homem, ele diz: renega os que te incomodem. Mas o que Jesus fala? Ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. O mundo nos mostra o valor da posse e nos estimula ao apego. O que Jesus faz? Ao que te toque a túnica, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Desprenda, seja mais feliz, dá aquilo que você tem para ele. Muitas vezes no mundo, fere a quem te fere. Então, essa aqui é mais ou menos a lei de Talião. O que Jesus fala? Perdoa sempre. Olha a diferença, amigos. É preciso que a gente compreenda quando nós vamos ver no mundo, né? Que nós estamos cansados, então nós escutamos descansa e goza. Jesus fala, avança quanto tem luz. No mundo nós ainda criticamos, censura como quiseres. E Jesus nos diz, não condenes. No mundo diz, não repares os meios para alcançar os fins. E diz o Cristo, será medidos pela medida que te aplicares aos outros. Essa é uma mensagem extraordinária de Emmanuel, que está no Religião dos Espíritos, na lição 70, que vai nos mostrar muito bem essas questões do que nós precisamos. Então, ficamos atentos com tudo aquilo que nós ouvirmos, porque é com os olhos e com os ouvidos que nós vamos alcançar a nossa consciência. E as leis que nos regem, contudo, elas vão se expressar pelo processo da evolução, promovendo em nós um crescimento, disciplina e responsabilidade. Deixo aqui as nossas reflexões dessa manhã, convidando a todos a rever essa lição na sua intimidade, lembrando que a árvore é boa sempre, porém, maus são aqueles que cuidam dela, que não sabem cuidar, né? Então, nós vamos agradecer a Jesus nessa manhã, pedindo a Ele que nos dê o passe, que os mensageiros do seu amor estendam as mãos sobre nós, que saibamos receber de acordo com a nossa necessidade. Nesse momento, Jesus, que cada um faça a sua súplica e a sua rogativa, entrando na comunhão com as vibrações dos nossos benfeitores. Amado Mestre, nós te agradecemos, pedindo aos Espíritos amigos e bons que fluidifiquem as nossas águas para que elas se transformem em medicamento. E nesta manhã, cheia de luz, com muito amor, agradecemos por tudo que temos recebido. Olhai pelos nossos familiares, visitai os enfermos nos hospitais, nos seus lares, para que todos sejam amparados. E é em seu nome, Jesus,
sob as bênçãos divinas desses benfeitores amigos, é que nós deixamos no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.